para falar sobre o destaque que o presidente Lula também tentou trazer aqui para a Assembleia Geral da ONU, falando sobre a COP em Belém, e o presidente Lula fez um discurso tentando mostrar ali a liderança ambiental do Brasil e também tentando trazer a imagem ali de que os países emergentes estão liderando também essa discussão sobre a COP. Até o fato de a COP ser realizada em Belém é uma tentativa do Brasil de mostrar os desafios que esses países emergentes têm de preservar o meio ambiente em cidades que às vezes carecem de infraestrutura, e aqui na COP até o Brasil fez uma iniciativa que é muito interessante, que é o TFFF, né, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo que iniciou ali com um aporte de US$ 1 bilhão por parte do Brasil, mas a ideia é que esse fundo seja um fundo aplicado que receba ali aportes soberanos, ou seja, de outros países, então que seja um fundo rentável e que seja um fundo seguro para que outros países façam aportes nesse fundo, e o rendimento desse fundo iria para comunidades indígenas para que elas cuidem do meio ambiente, né? E parece que há aportes previstos para a COP, foi 1 bilhão de start do Brasil, mas outros países devem fazer aportes e a expectativa é que chegue a US$ 25 bilhões. E uma novidade, Américo, que chamou bastante atenção aqui foi que um representante da China participou dessa reunião, né, do Fundo de Florestas Tropicais. A China, que sempre teve essa postura de não participar muito dessas discussões climáticas e tudo, e até em contraponto com os Estados Unidos. E aí o presidente da COP, eu tive até numa coletiva ontem com ele, perguntando da postura dos Estados Unidos, o que ele fala é o seguinte: Donald Trump não falou nada de novo, né? Ele reiterou as coisas que ele já fala, ele já tinha se retirado do Acordo de Paris, se retirou de novo, então não tem grandes novidades na postura dos Estados Unidos, mas que os Estados Unidos teriam ali um mixed feelings em relação, ou seja, uma visão ali ambígua em relação à questão do meio ambiente. Eu já tinha apurado até com fontes de que Donald Trump não ir à COP, que é o que é mais provável de acontecer, talvez até seja produtivo para que a COP traga mais discussões sobre o meio ambiente do que se ele estivesse lá. O que você acha, Américo? A liderança da COP está rezando para o Donald Trump não aparecer em Belém, porque se ele aparecer, vai ser no nível que ele apareceu na Assembleia Geral da ONU. Quando ele falou de meio ambiente, ele adotou o pior dos discursos negacionistas, dizendo que era necessário explorar mais petróleo, criticando a União Europeia, por exemplo, por conta do uso de energia eólica, negando que esteja acontecendo as mudanças climáticas, enfim, é melhor do ponto de vista dos organizadores da COP que você não tenha um líder como esse, com o peso que ele tem, bombardeando os esforços da própria COP. Agora, o que eu acho mais importante disso tudo, Pri, é essa questão da China, neste momento, está se colocando como um contraponto e como o grande líder ambiental, e o Brasil também tem um espaço muito importante nisso, mas a China tem recurso, dinheiro para fazer isso. Então, a China se colocando como um grande contraponto ambiental aos Estados Unidos, que também é, mais uma vez, uma dessas ironias do destino, né? Estados Unidos abandonando o caminho que ele vinha tomando com o governo do Joe Biden, por exemplo, e a China adotando uma postura muito mais enfática em defesa de mudar a matriz energética. Eles são hoje líderes na questão de energia solar, de fabricação de painéis solares, eles são os líderes na fabricação de carros elétricos, eles vão ter um papel muito... E com os Estados Unidos... um parênteses muito rápido, América, com os Estados Unidos voltando para os combustíveis fósseis, o Drill Baby Drill do Trump, até várias reportagens estão saindo aqui de como a China está dominando as tecnologias para energia limpa e os Estados Unidos estão acabando com os investimentos para isso e ficando atrasados, né? A China está liderando esse processo, vai se dar bem nesse processo, é mais um embate geopolítico, né, entre os dois. A China está vendo uma grande oportunidade nesse processo de transição que muita gente diz, inevitável, né? E muito importante. Então, a China está... Isso também é soft power, no final das contas. É a China que nunca teve grande soft power, teve mais hard power, né? Um grande exército, muito dinheiro e tal, está aproveitando uma oportunidade de ouro que o Donald Trump está abrindo mão, porque ele acredita nesse conceito ultrapassado aí, não acredita nas mudanças climáticas, enfim, é melhor para a COP
que ele não apareça, e a China vai querer ocupar esse lugar da grande potência ambiental. Embora, também precisamos sempre ter um embora, né? Em política internacional é sensacional, a China também tenha muitos problemas ambientais, seja um país que polui demais, enfim, a China precisa colocar também a ordem, a casa em ordem, antes de começar a ficar dando palpite no resto do mundo. Mas está no caminho certo nesse sentido, foi uma boa surpresa desse pedaço aí das reuniões paralelas da Assembleia Geral da ONU. Os dois mais poluentes, o William fala, ainda bem que a COP30 não tem escada rolante, fazendo uma referência à escada rolante da ONU que falhou com o Donald Trump, também o teleprompter. E a Thaís Casseb falando que está acompanhando de Belém. E até, Américo, para finalizar aqui, tem uma discussão muito grande sobre a logística, sobre hospedagem em Belém. Agora, o governo brasileiro também conseguiu viabilizar ali 2 cruzeiros para aceitar as delegações. Agora, cada delegação vai ter direito a ter 15 pessoas na COP. E aí, algo que uma pessoa me falou aqui, que foi interessante, ela falou, os belenenses, eles estão muito chateados com essas críticas todas que acontecem, né? Porque há muita repercussão da mídia falando sobre a questão das hospedagens, que às vezes é algo que acontece por causa de uma empresa ou outra do setor privado que vê uma oportunidade de colocar preços altíssimos, né? E o governo está tentando ir atrás disso, de coibir esses preços abusivos, mas isso acaba manchando a imagem de uma cidade ali importantíssima para o nosso país, ali, amazônica. Então, que os belenenses, foi o que me disse uma pessoa que está organizando a COP, estão muito chateados com a repercussão. E aqui na ONU, uma coisa que deixou a delegação brasileira muito contente foi que as discussões giraram muito em torno dos recursos, desse novo fundo e etc. E os jornalistas estrangeiros, eu pude presenciar em algumas colônias, não ficaram. Tivemos mais um problema aí com o áudio da Priscila, e ela falava dessa questão de Belém, né? A culpa não é de Belém. Belém é uma cidade maravilhosa, é muito importante que essa COP aconteça numa cidade amazônica, vai ser um exemplo para o mundo, mas também é muito ruim que você comece o debate justamente falando de infraestrutura. Se você fala de infraestrutura antes, inclusive, do evento começar, se você reduz o número de países presentes ou o tamanho das entidades que vão estar lá, das delegações que vão estar lá, você pode correr o risco de tirar um pouco da legitimidade da COP. Isso é muito ruim, mas o problema não é definitivamente de Belém, era um problema que talvez devesse ter sido pensado melhor antes desse processo todo ter acontecido. É importante que esse evento aconteça em Belém, vai ser bem sucedido isso, vai ser importante para os líderes mundiais discutirem a questão da Amazônia na Amazônia, mas o problema é que é ruim, ao mesmo tempo, você ter que discutir infraestrutura e acomodação antes do início das discussões propriamente ditas. A Pri acabou de voltar, e eu vou só ler aqui, Pri. O José Carrossini disse que esse programa é muito curto, podia durar a tarde toda e todo mundo aprenderia muito. E a gente aprende muito e gosta muito dos comentários de vocês e das perguntas também. Mais uma pessoa, o William, o ruim desse programa é que ele passa rápido demais. E o Francisco, estou acompanhando de Tucumã, no Pará. Parabéns para vocês. Quando você saiu, Pri, eu estava dizendo que a culpa não é de Belém, é importante que a COP aconteça no estado amazônico, é importante que o mundo discuta a Amazonas, a questão das florestas de modo geral, mas é ruim que você tenha que discutir infraestrutura antes do início das negociações. E se você tiver delegações muito reduzidas, você pode, obviamente, comprometer a legitimidade das discussões. E é isso que o Brasil não quer que aconteça, por isso o governo está tentando, talvez tardiamente, poderia ter pensado nisso antes, poderia ter feito planos mais robustos com relação, em especial, à acomodação, porque sabiam que esse ia ser um funil ali que eles precisariam passar, mas os belenenses têm toda a razão de estarem chateados, porque a culpa não é deles, pelo contrário,
é uma grande oportunidade de se mostrar para o mundo a necessidade de você combater o negacionismo, combater as mudanças climáticas, e especialmente na Amazônia. Exatamente, os desafios, né? Espero que essa questão não ofusque essa discussão importante, então, do meio ambiente.